E aí, pessoal, vocês estão no canal Matemática Básica com o professor Marcelo. Hoje, frações, aula 6, questão Enem 2021. Então vamos a ela logo de uma vez. Então eu vou ler aqui para vocês, pessoal. Um jogo pedagógico é formado por cartas, as quais está impressa uma fração em uma de suas faces. Cada jogador recebe 4 cartas e vence aquele que primeiro consegue ordenar crescentemente suas cartas pelas respectivas frações impressas. O vencedor foi o aluno que recebeu as cartas com as frações 3/5, 1/4, 2/3 e 5/9. E aí tem aqui as alternativas. A ordem que esse aluno apresentou tem a alternativa A, B, C, D e E. 5 chances aí. Então, se quem chutar essa questão tem uma chance de acerto de 20%, né? 1 em 5. E a probabilidade de erro é 80%, né? 4 em 5. E a gente vai ver como é que se resolve esse problema aqui com o uso do mínimo múltiplo comum, o MMC, e aí a gente vai transformar essa estimativa de acerto aí de 20%, a gente vai transformar em 100%, tá? Acompanhe comigo. Então, pessoal, para a resolução desse exercício que a gente leu, eu simplesmente copiei aqui as frações que a gente deve comparar, tá? Da menor para maior. 3/5, 1/4, 2/3, 5/9. E agora, o que a gente tem que fazer para resolver isso aqui? Se vocês se lembrarem, na aula 2 de frações, pouquíssimas aulas atrás, a gente ensinou aqui, eu ensinei o MMC, né? O MMC resolve essa questão facilmente. 5, 4, 3 e 9. O que eu fiz aqui? Estou escrevendo o MMC que eu preciso. E peguei aqui os denominadores dessas frações. 5, 4, 3 e 9. Então, vamos fazer aqui o método prático do MMC. 5, 4, 3 e 9. E aí, como é que a gente faz o método prático? A gente começa a dividir por 2. Então, aqui eu repito 5, 4 dividido por 2 dá 2. O 3 e o 9 não são divisíveis, eu repito. Ainda tem um 2 aqui, então eu vou continuar dividindo por 2. 5 eu repito, 2 dividido por 2 dá 1. O 3 e o 9 repetem porque não são divisíveis por 2. Agora eu vou dividir por 3, porque temos o 3 e o 9 aqui. 5 eu repito, não é divisível por 3. O 1 já ficou 1 mesmo. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3, 3. Continuo dividindo por 3. 5, 1, 1, 1. E agora sobrou 5. Dividido por 5 eu tenho 1, 1, 1 e 1. Beleza. Qual é o mínimo múltiplo comum agora? Temos que multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3, 36. E aqui 36 vezes 5. Eu não sei de cabeça, não. 6 vezes 5, 30, e vai 3, 5 vezes 3, 15, 16, 17, 18. O mínimo múltiplo comum é 180. A gente escreve aqui e a gente escreve aqui também. Então, o que a gente faz aqui para comparar essas frações? Olha só. Eu vou simplesmente repetir aqui essas frações aqui, deixando um pequeno espaço entre elas. 3/5, exatamente o que a gente fez lá na aula 2 de frações, pessoal. Se vocês forem lá, vocês vão ver que a gente fez exatamente a mesma coisa. Então aqui 5/9. Eu calculei o MMC, que é 180, tá, pessoal? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou simplesmente reescrever essas frações aqui com o denominador 180. Essa, fazendo com régua aqui para ficar bonitinho.
180 e denominador 180. Agora a gente tem que se concentrar aqui nos denominadores. O 5, para se transformar em 180, ele tem que ser multiplicado por que número? Vamos fazer a conta. 180 dividido por 5. Aí eu tenho aqui 3 vezes 5. Vou começar pelo 18, né, pessoal? 3 vezes 5, 15. Faço essa putz conta aqui. 18 menos 15, que dá 3. Aí a gente baixa esse zero, correto? Baixamos o zero. 30. Aí é 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então eu sei aqui que eu multipliquei por 36. Se eu multipliquei o 5 por 36 para conseguir o 180, eu tenho que multiplicar o 3 por 36 também. Correto? Sim. Então, eu vou fazer aqui em cima, porque eu também não sei de cabeça. 3 vezes 6, 18, e vai 1. 3 vezes 3, 9, e 1, 10, 108. Então aqui a nossa primeira fração com o denominador 180 está concluída. Agora, 1/4. Eu tenho que verificar aqui o 4 para virar 180, eu preciso multiplicar por quanto? 180 é dividido por 4, né, pessoal? 180 dividido por 4. Vamos fazer essa putz conta aqui. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. Vamos fazer essa super conta aqui. 18 menos 16, 2. Baixamos o zero, 20. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Aqui é menos. Então, aqui eu sei que eu multipliquei por 45. Eu tenho que multiplicar o numerador aqui por 45. Vou fazer aqui embaixo, porque em cima está complicado. Então, aqui deu 45, 180 avos. Beleza. Agora eu tenho que me concentrar aqui no 2/3. O denominador 3, para se transformar em 180, eu tenho que multiplicar por quanto? 180 dividido por 3. Então aqui eu vou para o 18 também. 6 vezes 3, certo, pessoal? 6 vezes 3, 18. Para 18, 0. E aqui eu baixo 0. Aí ficou 0 aqui. 0 vezes 3, 0. 0. Ficou 60. Então, o que eu tenho que fazer no numerador? Multiplicar por 60 também. E aqui não precisa fazer conta, né, pessoal? Quer dizer, precisa fazer conta, mas pode ser feita facilmente mentalmente, né? 2 vezes 6, 12. Já que tem um 0, é 120. Beleza, agora a gente vai fazer, vamos nos concentrar aqui na última fração, 5 nonos. O 9 para virar 180, muito fácil, né, pessoal? Multiplica por 20 e beleza. Então a gente tem que multiplicar o numerador por 20 também. 5 vezes 20, 100, correto? Beleza. Agora nós temos 4 frações aqui com o denominador 180. A gente pode colocar facilmente aqui em ordem crescente. O menor numerador vai ser a menor fração e o maior numerador vai ser a maior fração. Então aqui qual é a menor? É o 45, 180, é a menorzinha. Então eu vou colocar um 1 aqui na frente. Depois a gente tem os 5 nonos, que é a segunda. Essa aqui é a segunda maior, 100 sobre 180. Depois, a terceira, 3/5, 108, 180 avos. E, por último, essa aqui é a quarta, 120, 180. Então, como é que ficou a ordem aqui? Da menor para o maior. Seguindo aqui as frações originais. Ficou 1/4. Aí a segunda, 5 nonos. A terceira,
3/5 e a quarta 2/3. Essa é a resposta final. E se a gente voltar lá no exercício, no enunciado, a alternativa que satisfaz isso aqui é A. Beleza? No Enem, agora eu vou fazer de outro jeito, só que no Enem não pode usar régua, mas a gente poderia usar um método gráfico aqui. Eu vou fazer só por, digamos assim, um complemento e uma curiosidade, tá? Pessoal, olha só o que eu fiz aqui. Eu tracei aqui com a régua esses quadrados. Esses quadrados têm exatamente 10 centímetros de comprimento. Isso aqui transformando em milímetro, que a gente vai trabalhar em milímetro, dá 100 milímetros. A gente vai aproveitar cada risquinho aqui, os menores, da nossa régua, tá? Então, de 0 até 10 centímetros, ou 100 milímetros, tá? Então, e aí é o seguinte, vamos nos concentrar aqui nos denominadores. O 3/5, denominador é 5. Então, é essa medida de 100 milímetros dividido por 5. Isso daí dá o quê? Dá 20 milímetros, né, pessoal? 100 dividido por 5 dá 20 milímetros de cabeça. Aí eu vou traçar aqui de 20 em 20 milímetros. Se a gente fizer isso, a gente vai conseguir que essa distância aqui de 100 milímetros vai ser dividida por 5, em partes iguais. Beleza? Mesma coisa aqui no 1/4. Eu vou me concentrar no denominador 4. Então aqui vai ser 100 milímetros dividido por 4. E dá o quê? Dá 25, ó. Então eu vou 25, 50, 75. Eu tenho 25 milímetros de espaçamento aqui, tá? Aí eu consegui 4 partes iguais. 2/3. Então aqui dá 100 dividido por 3, que dá 33,3 milímetros. Então, ó, 33,3 é mais ou menos aqui, tá? Não precisa ser hiper preciso, mas é bom ter alguma precisão. E 66,6 milímetros também. Então eu separei esse 3 aqui, esse retângulo aqui, em 3 partes iguais também, tá? E por último, 5/9. Esse aqui é um pouquinho mais chato, porque a gente tem que dividir os 100 milímetros dividido por 9. Então a gente tem que fazer essa continha aqui para saber quantos risquinhos vai ter na régua cada espacinho que a gente vai precisar. Então eu vou começar dividindo 10 por 9 aqui, dá 1. 1 vezes 9, 9. 10 menos 9, 1. Aí baixei esse zero aqui, dá 10. De novo, é 9. É 1 aqui, perdão. 1 vezes 9, 9. Né? 10 menos 9, 1. Só que aqui eu já baixei tudo, então eu vou multiplicar aqui o resto por 10 e vamos ter uma vírgula aqui e novamente o 1. 1 vezes 9, 9. 10 menos 9, 1. E por aí vai. Então aqui dá 11,1 milímetros. Então, o que vai ser aqui os espaçamentos? Se a gente for multiplicando por 1, por 2, por 3, vai dar 11,1, vai dar 22,2, 33,3 e assim vai. Então vamos fazer isso. Ó. Eu vou pegar aqui, ó, 11,1, como é que é? 22, né? 22,2, 33,3, 44,4, 55,5, 66,6, 77,7 e 88,8. Pronto. Conseguimos aqui 100 milímetros dividido por 9. Então aqui vai ter 9 espaços. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Agora é só a gente representar as frações aqui. 3/5 vai ser o quê? A gente pinta 3 desses 5 quadradinhos.
Olha só que legal. Pintamos 3. Beleza, ele vem até aqui. 1/4. A gente pinta só o primeiro desses 4 retângulos aqui. 2/3. Vamos pintar aqui, ó. 2 retângulos desses 3 aqui. E, finalmente, 5/9. 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui. Agora, graficamente, a gente pode dizer qual é o menor, do menor para o maior, certo? 1/4 é o menorzinho aqui, então esse é o 1. O 2, o segundo maior, é esse 5/9. O terceiro maior, 3/5. E o maior de todos é o 2/3. Então, nossa resposta fica 1/4, aí depois 5/9, aí depois 3/5, e aí depois 2/3. Beleza, essa é a nossa resposta. Vamos comparar essa resposta com o que a gente conseguiu ali, com o mínimo múltiplo comum? Olha só como combinam, hein? Que coincidência incrível. Mas no Enem não pode usar régua, então não seria possível fazer aqui. Eu só quis mostrar para vocês que é possível fazer uma análise gráfica sem recorrer ao MMC, mas ela é complicadinha, né, pessoal? É melhor a gente usar aqui o método do mínimo múltiplo comum. Fazendo isso, vocês então transformam uma chance de acerto de 20% em uma chance de 100%. E acertando uma questão básica como essa, que envolve matemática básica, vocês passam à frente de milhares de candidatos, tá? Vocês não podem se dar o luxo de não acertarem uma questão dessa aqui, que é de matemática básica, tá, pessoal? Isso aqui é questão de Enem, é coisa séria. Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Ela foi um pouquinho longa para uma questão relativamente simples, mas é isso aí, é só para mostrar para vocês 2 formas diferentes de resolver, tá? E recomendar para que vocês resolvam pelo MMC. É isso, pessoal. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Se tiverem dúvidas, voltem o vídeo, tentem assistir mais uma vez. A dúvida persistindo, comentem, eu tento responder. E até a nossa próxima aula. Abraço.